Então, dando prosseguimento, meus queridos, na questão número 6, nós temos aquela questão do despotismo esclarecido. Sempre lembrando que esse vídeo está aqui no YouTube, também no Positivo o link e também no Google Sala de Aula. Déspota significa ditador esclarecido que seguia algumas ideias dos iluministas. É estranho nós termos uma definição assim, porque o déspota, sendo um ditador, ele não aceita objeção. Ele não aceita coisas que sejam contra aquilo que ele pensa. Então, como que ele vai abrir a mente para ideias iluministas? Então, eles pegavam aquilo que eles achavam que seria importante para o governo deles, para eles continuarem governando, e o resto eles descartavam. Ideia de divisão de poderes, democracia, isso eles nem viam. Alguns exemplos de déspotas esclarecidos são o rei Frederico II da Prússia que depois vira Alemanha, Rainha Catarina II da Rússia, o rei José II da Áustria, primeiro-ministro Marquês de Pombal. Esse é importante para nós porque Marquês de Pombal ele separa o ensino em Portugal, ele faz uma reforma no ensino de Portugal e com isso há uma separação entre o que é religião e o que é ensino laico. Ele também expulsa os padres aqui do Brasil da Companhia de Jesus. Então ele reorganizou Portugal nesse sentido. Porque enquanto os outros países da Europa tiveram um processo da Revolução Industrial e do Iluminismo, Portugal não viveu isso. Portugal acabou ficando para trás. Basicamente voltado para exploração das suas colônias. Ok? Então vamos para a próxima questão, questão número 7. Vamos lá na questão número 7. Quais fatores levaram a Inglaterra a ser pioneira da Revolução Industrial? Então a questão número 7 está na página 31. Página 31 de vocês, ó. O pioneirismo inglês. Vamos lá. Ok. Aí, ó, o pioneirismo inglês, nesse quadrinho azul, são os fatores que levaram. Criação de uma poderosa marinha mercante, fortalecimento político da burguesia, acúmulo de capitais, jazida de carvão e ferro, carvão importante para ser o combustível, conversão religiosa da burguesia ao puritanismo, que defendia valores como trabalho e poupança. Então, quando forem responder, são esses 5 pontos, ok? Próxima questão. Então vamos para a próxima. Como eram as relações de trabalho nas fábricas durante a primeira fase da Revolução Industrial? Vocês já viram isso, que eu falei isso em sala de aula, mas vamos continuar com essa questão que é importantíssima. Na página 33, nós temos as fábricas e as novas relações de trabalho. As pessoas trabalhavam até 16 horas por dia, não tinha questão de 13º, férias, carteira assinada, não tinha um terço de férias, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Crianças trabalhavam junto com adultos, às vezes preferiam crianças porque eles pagavam menos. As pessoas, às vezes, elas trabalhavam e uma pessoa ficava observando e até batia nela quando elas davam uma descansada. Os lugares totalmente insalubres, era uma sujeira danada. As pessoas se acidentavam muito. Aqui nós temos relações de trabalho e o ritmo. Tudo isso que eu estou falando na página 33, ok? Nós temos aqui uma imagem, inclusive, retratando isso. Só aí na página 33, certinho está lá a resposta. Condições desumanas de trabalho. Olha aqui crianças trabalhando. Ó. Inclusive, um está até com um violão aqui. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 9. Questão número 9. Cite e explique os principais movimentos de contestação durante a Revolução Industrial. Página 36.
Na página 36, nós temos Revolta dos Trabalhadores. Esse camarada chamava Lud. E o movimento ficou Ned Lud. E esse movimento ficou conhecido como Ludita. Qual que era a ideia do Ned Lud? Quebrar todas as máquinas. Para ele, as condições desumanas de trabalho, elas eram propiciadas pela máquina. Só que não eram as máquinas, são seres humanos. Então a ideia dele era quebrar, acabar com as indústrias das pessoas. Esse é um movimento radical. Temos até o cartaz. Outro movimento que existiu também foi o chamado movimento cartista. Aqui, ó. O movimento cartista, ao contrário do ludita, ele tentava, por meio da negociação, ter melhores condições de trabalho. Então, no movimento cartista, as pessoas escreviam ali o que precisavam, mandavam para seus superiores e, na medida do possível, eram atendidas. É através do movimento cartista que houve o surgimento dos chamados sindicatos. Pessoas que não têm sindicatos para protegê-las tendem a ser mais exploradas, sejam pelos governos ou sejam pelos seus patrões. Por mais corruptos que alguns sindicatos ainda se mostrem, a minoria, as pessoas precisam do sindicato, porque juntos é muito mais fácil de conseguirem melhores condições de trabalho do que cada um por si. Ok? Próxima questão, questão número 10. Vamos para a questão número 10. Questão 10. Quais foram as principais características da segunda fase da Revolução Industrial? Página 37. Página 37. A segunda fase da Revolução Industrial está aqui para vocês. Ok? Nós temos a entrada de outros países nessa corrida também. Depois, na segunda fase da Revolução Industrial, esses novos países eles precisam de matéria-prima e aí os países europeus eles invadem a África e a Ásia num fenômeno do século XIX conhecido como neocolonialismo e imperialismo. E é esse fenômeno do século XIX que desencadeou a Primeira Guerra Mundial lá em 1914. Então uma coisa vai levando a outra. Okay? Nós temos o surgimento de novas formas de combustível, como aqui, ó, petróleo, o desenvolvimento da engenharia química. Nós temos a entrada dos Estados Unidos e do Japão também nessa questão da Revolução Industrial. Mas, diferentemente dos países da Europa que invadem a África e a Ásia, os Estados Unidos, por exemplo, voltam o seu interesse para o próprio continente americano. E eles falam América para os americanos, só que os americanos, eles, né? E aí pessoas não entendem isso, fica até hoje bajulando, não vou falar sobre isso não. Então, nós temos essa questão muito importante para vocês na página 37. Então, meus queridos, faltaram apenas as questões referentes à Revolução Francesa. Vou postar para vocês essas questões na próxima semana, ok? Ou a gente comenta, a gente pode comentar sobre essas questões, a gente marca um Meet de novo e a gente fala especificamente sobre a França. Combinados? Fiquem com Deus, um abraço para todos.